Olá, tudo bem? Como é que você está? Eu quero gastar um pouco de tempo com você falando sobre um assunto que eu acho que é importantíssimo que nós, como igreja, tenhamos o conhecimento, o domínio e saibamos como lidar com isso, como conversar com as pessoas e principalmente como responder aos membros de igreja, as pessoas que convivem conosco e também as pessoas de fora da igreja. Nós precisamos saber dialogar com a sociedade, dialogar com a cultura. E esse tema, para mim, é uma tendência cultural pós-moderna e é o espírito da época. Quando eu falo do espírito da época, eu não falo de um espírito que você chega, coloca a mão na cabeça de alguém e expulsa. Eu falo de uma tendência cultural. Eu falo daquilo que predomina na nossa cultura. Então, na cultura grega tinha uma predominância cultural. Depois, na Idade das Trevas, ali, com o Império Romano. Depois, no Iluminismo, tinha uma tendência cultural. E hoje nós temos uma tendência cultural que é chamada da cultura pós-moderna. Ou seja, já passamos do tempo do modernismo. E quando nós falamos sobre isso, nós não estamos discutindo o comportamento de uma pessoa ou de outra pessoa. Então, esse conteúdo, esse vídeo não tem a intenção de falar, de discutir nem a questão teológica do pecado, nem discutir comportamentos individuais de cada pessoa, nada disso. O objetivo é só entender o espírito da época e aí sim entender como isso influencia o comportamento de muita gente. Influencia o comportamento das pessoas e a forma como a sociedade está se construindo a partir dessa tendência cultural, a partir desse modelo de vida, dessa ideologia, nesse sentido reducionista da realidade. Então eu quero falar sobre a discussão sobre gênero, eu quero falar sobre os movimentos de gênero e como isso influencia, como isso tem de fato influenciado na sociedade. Não é uma discussão sobre comportamento, como eu disse, mas uma discussão sobre uma tendência cultural. O movimento de gênero, ele é muito mais do que comportamento de pessoas. Ele é a construção, essa palavra construção é importantíssima, a construção de um novo modelo de sociedade. Isso é fundamental. Entender o conceito disso é fundamental. Mas antes disso, eu quero dizer algumas coisas. Repito, não vou discutir o comportamento das pessoas, então não é uma discussão sobre o que é certo ou errado na vida de pessoas individuais, principalmente de quem é de fora da igreja, e também não é uma discussão onde eu vou adotar um comportamento de combater alguém no sentido de que, por que eu estou dizendo isso? Eu vou usar um vídeo do Pondé. O Luiz Felipe Pondé é um pensador brasileiro, professor, filósofo, e ele tem um vídeo na TV Cultura, que ele faz parte de um programa, ele comenta nesse programa, e esse vídeo do Luiz Felipe Pondé, ele faz justamente uma discussão sobre gênero. Então, meu objetivo não é refutar o Pondé, mas é usar o conteúdo que ele traz como pressuposto, como uma forma de evidenciar aquilo que eu já tenho dito, que eu tenho falado, que eu tenho observado e estudado, e que mostrar justamente o que significa, qual é o objetivo desse movimento de gênero, dessa questão da discussão sobre ideologia de gênero, identidade de gênero, e essa terminologia, teoria de gênero. Essa terminologia é importante porque é aqui que começa a discussão. Nós temos dois grupos. De um lado, aqueles que não concordam com essa visão de mundo pautada na questão do gênero, na construção social a partir do gênero, que não é uma discussão sobre identidade sexual, mas da identidade humana de fato, e também do modelo de sociedade, como eu disse ainda há pouco, chama esse movimento de ideologia de gênero. Aqueles que são defensores, que fazem parte, que são adeptos, que estão envolvidos, que não é apenas pessoas de comportamento homossexual, transexual, pelo contrário, tem pessoas que não têm esse comportamento, não adotam essa característica externa de trans, por exemplo, né, de mudar a sua estereótipo, mas são pessoas que adotam esse movimento, que são militantes desse movimento.
Então, de um lado, nós temos aqueles que dizem que é uma ideologia de gênero, do outro lado, nós temos aqueles que dizem que é uma teoria de gênero, que é diversidade de gênero, que são políticas de gênero, enfim. Então, nós temos esses embates. Nós precisamos entender, inclusive, qual é a linguagem aceita por eles, porque para discutir, nós precisamos conhecer os argumentos, conhecer o tipo de linguagem que eles gostam de usar, e assim a gente pode construir e desconstruir essa discussão, essa narrativa, a partir daquilo que eles falam. E é mais ou menos isso que eu quero fazer nessa conversa que nós vamos ter. Olhar a partir disso, discutir logo uma questão de conceito. Porque eles não aceitam a questão da ideologia de gênero, porque quando se fala de ideologia, se fala de algo no sentido mais pejorativo, que deve ser refutado, que não deve ser aceito. Mas se a gente fizer uma análise profunda, vendo o que eles mesmos acreditam, o que eles mesmos defendem sobre esse conceito, sobre essa visão de mundo, acaba sendo uma ideologia. Por que acaba sendo uma ideologia no final das contas? Porque eles dizem que é um conjunto de narrativas, e eles negam a questão da narrativa, seria a narrativa biológica, e o Pondé fala disso no vídeo, né? Ele começa dizendo que não é uma ideologia de gênero, mas é uma teoria de gênero, é uma narrativa sobre gênero, a faculdade trabalha como diversidade de gênero, ou políticas de gênero. Mas, no final das contas, ele acaba dizendo que é uma narrativa, existe a narrativa biológica e a narrativa psicológica, e essa questão de narrativa já é uma construção pós-moderna, porque quando se trata de narrativa é algo que pode ser criado, um discurso que pode ser feito e pode ser desfeito, ganha quem tiver um melhor argumento. Mas, veja, se existem duas posições, a biológica e a psicossocial, que seria a narrativa da construção do indivíduo a partir de uma visão, de uma narrativa psicossocial, eu estou abrindo mão da realidade biológica. E é aí onde mora a definição de uma ideologia. A ideologia ela tem esse caráter reducionista. O que é uma coisa reducionista? É uma coisa que olha apenas a realidade de um ponto de vista e tira uma conclusão daquilo e acha que a realidade é só aquilo. Então não posso dizer que a realidade da identidade humana ela está atrelada apenas à parte biológica, nem apenas à parte psicossocial. Ela envolve tanto essa parte biológica, né, principalmente a parte da sexualidade, essa definição anatômica, biológica, está envolvida na nossa definição de identidade. Nós somos seres culturais, mas nós também somos seres genéticos, biológicos, então tudo isso está envolvido. Por isso que separar essas duas coisas acaba sendo reducionista, e o reducionismo é a característica de uma ideologia. Outra coisa que o Pondé fala, que fica no vídeo muito claro, que é a questão de uma construção social. Tudo isso não passa de uma construção social da ideia de ser humano, de quem é o ser humano. Então, por que é importante essa ideia de construção social? Se tudo, dentro de uma visão filosófica, historicista, se toda a realidade é uma construção social, se a realidade da identidade do ser humano, se a realidade da identidade sexual do homem é uma construção social, aquilo que eu construo, eu posso desconstruir. Aquilo que foi construído durante um tempo, durante um período histórico, foi construído, foi feito, ou seja, a minha casa, um prédio, um carro, um objeto, eu posso construir, posso desconstruir. Então, um discurso, uma ideia, uma cultura, eu posso construir e posso desconstruir. Então, para os defensores dessa teoria, tudo não passa de uma construção social. E se tudo não passa de uma construção social, logo eu posso destruir, inclusive, a identidade humana. O conceito de homem e de mulher para esse povo, para esses ideólogos, para esse grupo, esse movimento, é uma construção social. Então, é aí onde nós entendemos o cerne da questão. É por isso que, dentro dessa visão, isso pode ser desfeito. A ideia de família, por exemplo. Eu não gosto, inclusive, do termo família tradicional.
Para mim, família é natural. Natural é aquilo que vem da natureza humana, ou da natureza por definição, seja humana ou seja a natureza criada, né, de um modo geral, as plantas, os animais, enfim. Eles se reproduzem a partir da sua estrutura pré-definida. Então, existe uma estrutura pré-definida no ser humano, geneticamente, biologicamente, onde ela é necessária para haver reprodução. E a ideia da construção familiar, homem, mulher e prole, e o seu filho, né, reproduzindo, está dentro de uma estrutura genética pré-definida. Eu preciso negar toda essa realidade para entender que isso é apenas uma construção social e construir a família baseada apenas no afeto. Daí também a necessidade de desconstruir essa estrutura familiar, já que é uma construção. Por isso que é tão caro o termo construção social para eles. A entrevista faz algo bem interessante, que as pessoas, tem uma parte da entrevista lá da matéria, né, que é um programa de discussão, tem uma parte lá na discussão onde eles fazem entrevista com as pessoas na rua. E nesse momento que eles fazem essa entrevista com as pessoas na rua, aparece algo bem interessante, que as pessoas desconhecem os termos adotados por esse movimento. As pessoas desconhecem os termos. Por exemplo, eles perguntam qual é o seu pronome. A maioria das pessoas ficam perdidas. Eles perguntam qual é o seu gênero. E aí, uns dizem hétero e tal. E aí eu quero te chamar a atenção para esse conceito de gênero. Porque até pouco tempo, gênero se tratava do gênero humano, não era a definição do que é masculino, do que é feminino. Na língua portuguesa, as palavras de seres assexuados, que não são pessoas, inanimados, definem-se por gênero. Por exemplo, a borracha tem um gênero feminino, o livro tem um gênero masculino. Mas aí eles transferem esse conceito para o ser humano, porque gênero entra na categoria de construção social. Sexo entra na categoria de uma pré-definição biológica. Então, preciso tirar a identidade do ser humano dessa construção biológica e trazer para uma construção psicossocial, que é a partir da maneira como eu me enxergo, a partir da realidade, a partir das pessoas, da cultura que está à minha volta, eu vou construindo a minha identidade. Isso não tem a ver, isso ajuda nessa construção sexual. De fato, a sexualidade envolve muitas questões, mas a definição, a expressão, a experiência sexual, ela é definida a partir da nossa consciência. Nós sabemos, ninguém age puramente por instinto, ninguém faz tudo aquilo que pensa, ninguém faz tudo aquilo que deseja. Então, na sexualidade não é diferente. Uma coisa é discutir a experiência, o comportamento, a maneira como eu vou expressar a minha prática sexual, da maneira como eu tenho algumas tendências, algumas influências externas e internas, a partir daquilo que eu sinto, sobre a minha definição, a minha identidade. Então, quando a gente olha as pessoas não sabendo, não conhecendo os termos, isso nos leva a algo muito interessante. E se eu me perguntarem, por exemplo, qual é o meu gênero, o meu gênero é humano. Nós somos do gênero humano. Existe o gênero animal. E assim que era definido no passado, essa questão da linguagem, essa questão da língua portuguesa. Só que hoje tem tido essa influência de uma elite, e aí eu vou mostrar, o próprio Pondé deixa claro, por isso que eu usei esse vídeo, porque esse vídeo ele traz vários elementos que mostra justamente essa realidade. Essa linguagem, esse movimento, é um movimento de uma elite acadêmica, de uma elite midiática e de uma elite, de uma parte da elite política, não de toda a elite política, não de todos os representantes. Por que não é de todos os representantes? Justamente porque essa pauta, esse movimento não representa o posicionamento e o pensamento da maioria da sociedade. E políticos são representantes eleitos pela maioria da sociedade. Então, eles conseguem eleger alguns até não defendem essas pautas publicamente, como pauta de aborto, como essas políticas de gênero, publicamente, justamente para não perder votos.
Então, a elite da mídia, e por isso que há muito barulho, há muito movimento, a academia, nas universidades, existe, por exemplo, numa universidade do Rio de Janeiro, você pode até pesquisar isso, um departamento da matemática queer. A palavra queer significa o diferente, o estranho, o esquisito, e vem justamente dentro dessa definição de não haver uma identidade de fato definida. Então é o diferente, é o que pode ser transformado, é aquilo que não se define. Então tem mais ou menos essa ideia. Até a tradução, ela, por definição, ela não é objetiva, não existe uma tradução bem definida dessa palavra, queer. Então, existe o departamento queer da matemática, que é para tratar dessas questões de gênero. A matemática, que é uma disciplina, que é uma ciência exata, totalmente técnica, bem predefinida, existe um departamento lá dentro para ensinar as pessoas como militarem a causas de gênero. Você pode pesquisar sobre isso. Então, é importante nós termos essa consciência de que não é um movimento da sociedade. A linguagem, eu fiz letras, então é uma coisa que eu aprendi na universidade. A linguagem, ela é construída a partir de convenções sociais. As pessoas começam a usar determinados termos e esses termos passam a ser adotados pelas gramáticas. E assim, pelo uso, ele se consagra. Esse tipo de linguagem acontece justamente o contrário. É uma linguagem que não sai da população, não sai do povo, mas que vem de uma elite que coloca de cima para baixo. Então, acadêmicos, teóricos, estudiosos, políticos, através de leis, tentam impor na sociedade. Depois eu vou falar um pouco da implicação dessa questão das leis, da questão política. E a mídia adota. Por exemplo, uma pesquisa mostrou que 80% das pessoas da mídia se identificam como de esquerda, progressista, pessoas que adotam essas pautas e que tentam colocar em prática. Por isso que quando a gente olha para a discussão, e Pondé fala isso, quando a gente olha para a discussão na televisão, na academia, parece que o Brasil adota esse tipo de linguagem, e ele mesmo diz no vídeo, e não é essa a verdade. O povo não conhece esse tipo de linguagem. Isso é muito interessante. Então, ele diz uma frase muito interessante, que é assim. Ele diz assim: essa discussão daqui a 50 anos talvez ninguém lembre. E é esse o cerne da questão. Quando ele diz daqui a 50 anos talvez ninguém lembre, nos faz entender muita coisa do que esse movimento representa. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que esse movimento, a construção social, pelo fato, e aí é importante, por que eles querem tanto colocar isso para as crianças, nas escolas, na mídia, porque eles querem adotar esse tipo de linguagem, colocar e impor para a sociedade de tal forma que daqui a 50 anos isso esteja totalmente aceito e não se discuta mais isso. Esse é o cerne da questão. E a tendência é que isso aconteça. Na Europa já tem leis que prendem pessoas que... no Canadá também, os pais que não adotarem determinados tipos de linguagem que eles impõem, que esse movimento impõe. Enfim, a estrutura social ela está sendo completamente afetada com esse tipo de coisa. Eu vou falar aqui um pouco das consequências ainda. Então, aí eles adotam uma questão, eles falam, eles tocam num tema sensível, e aí isso é interessante porque eles misturam as coisas para que tudo pareça ser a mesma coisa. Eles estão falando justamente dessa discussão, da teoria de gênero, e aí a repórter pergunta sobre a questão da violência. Ela coloca a questão da violência de gênero, que o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans, e assim, aquela conversa que a gente conhece. Só que o Brasil é um dos países que mais mata, não apenas pessoas trans. O Brasil é um país dos que mais mata pessoas, seres humanos, sejam eles de qual comportamento for, orientação, religião, etnia, enfim. E isso tem que ser refutado e combatido. O problema é que quando eles misturam essas duas coisas, parece que se você não concorda com todas essas pautas, se você não lê a cartilha deles do jeito que eles querem, você é uma pessoa preconceituosa, homofóbica. E no vídeo ele diz, olha, o fato das pessoas desconhecerem esse assunto e não estarem tão interessadas nesse assunto, não significa que elas são pessoas
mas que elas são pessoas que querem o mal das outras pessoas. Pelo contrário, nem todos são violentos, alguns sim, e de fato a gente sabe que existe preconceito e tal, e nós somos totalmente contra o preconceito e a violência. Não é disso. Então, discutir a questão da violência contra pessoas, seja ela pessoas de qualquer orientação, qualquer comportamento sexual, todos nós somos contra. Ninguém é a favor da violência. E não é essa a discussão, essa é outra discussão. A discussão aqui é que modelo de sociedade nós queremos. Essa é a discussão. Nós estamos discutindo qual é o modelo de sociedade que nós queremos para nós, para os nossos filhos. Não que pessoas que não aceitem esse modelo tenham que morrer, tenham que ser agredidas, tenham que ser violentadas. Por isso que eu não vou nem entrar nesse assunto, porque é uma outra questão. Então, repetindo, não é uma pauta da população, mas é uma pauta de uma elite. E aí é interessante porque eles se colocam como um movimento de minorias, mas na verdade é um movimento de uma elite social, de uma elite muito bem organizada, muito bem arquitetada, muito bem planejada, que tem pautas específicas e muito bem definidas. E algumas consequências disso. Nós vemos pessoas biologicamente masculinas, né, que nasceram com sexo masculino, disputando com mulheres nos esportes, em lutas, artes marciais. São essas implicações. Na Europa, já questões de pessoas que se identificam como trans, sendo presas, como uma mulher trans, que é um homem biológico, sendo presa junto com mulheres, e essas mulheres biológicas sendo violadas por essa pessoa. Nós temos esses exemplos, vários exemplos de professores que sofrem algum tipo de repreensão, de diretor de escola afastado, porque teve a discussão dos banheiros, ele não aceitou uma pessoa que se identifica como mulher, com toda a característica humana, usar o banheiro feminino e ofereceu um outro banheiro. Então, quando a gente vai para a prática, a gente vê várias implicações disso. Então, é uma mudança na linguagem, por isso que é importante mudar a linguagem, porque a linguagem ela tem que expressar a realidade. Só que, nessa visão, a linguagem ela constrói a realidade. Por isso que é necessário que haja uma mudança de linguagem. É necessário que haja toda essa mudança de pronomes, de terminologias. Eles querem comandar toda a linguagem, porque mudando a linguagem, eles vão construir uma nova forma de ver a sociedade a partir disso. Então, o discurso, as estruturas sociais. Quando a gente olha para a questão dos banheiros, muita gente fala, não, mas faz um terceiro banheiro que resolve a questão. Não é essa a questão. Isso é uma ignorância acerca desse assunto. Por que eles não querem um terceiro banheiro? Porque um terceiro banheiro vai mostrar que continua aquela estrutura masculina e feminina e uma outra opção, que seja lá como for. E aí, isso não é importante, porque a estrutura social continua. Eles querem destruir toda a distinção de masculino e feminino. Eles querem desconstruir toda a estrutura social que marca essa definição de masculino e feminino. Então, o banheiro tem que ter essa... Não é mais para ter essa distinção. É um banheiro único para todo mundo, já que é uma construção social. Ensinar as crianças. Por que é tão importante ensinar as crianças que não nasce homem ou mulher? Porque daqui a 50 anos, essas crianças vão ter 50, 60 anos, e são elas que vão nascer com essa ideia e viver e transmitir essa ideia de que não existe homem e mulher. Você nasce sem uma definição sexual. Essa questão do pênis, da vagina, é apenas uma coisa que pode ser desconstruída, negando toda a realidade biológica de que toda a célula, a genética humana, ela mostra ali que existe a definição de masculino e feminino, XX e XY. Então, isso tem que entrar na equação também. Não é uma coisa que tem que ficar de fora. E aí são vários exemplos, são várias consequências que nós temos, não só na linguagem, essa questão de moldar o comportamento. Nas vestimentas, por exemplo, existe um investimento muito forte para que não exista mais diferença na hora de se vestir ali entre homem e mulher. Enfim, mas eu não vou me estender muito nesses exemplos e nesses detalhes, porque eu quero, de fato, focar naquilo que é essencial.
Então, veja, se nós temos, e aí eu vou pegar a premissa deles, duas narrativas, a narrativa biológica e a narrativa psicossocial, da construção da identidade do ser humano. E aí o que é interessante nós observarmos isso? Nós vivemos em uma democracia. Na democracia, pressupõe que se haja discussão. Então, se nós estamos discutindo um novo modelo de sociedade, quando eles querem colocar uma lei acerca de linguagem, acerca de banheiros, acerca de qualquer outra coisa, quando isso vira uma pauta para ser votada, pressupõe, em uma democracia, que essa discussão seja feita com a sociedade. Então, todas as pessoas da sociedade, religiosa ou não, concordem ou não concordem com essas pautas, elas precisam fazer parte dessa discussão. E todas as vezes que alguém tenta discutir esse assunto, eles já taxam logo de homofóbico, de preconceituoso e de violento. A maioria deles fazem isso. E aí é o X da questão. É para calar as pessoas, para que elas não tenham voz. E aqui onde nós precisamos entender como nos posicionar diante dessa realidade. É justamente compreendendo de que nós vivemos numa democracia, isso pressupõe que nós tenhamos a liberdade e a prerrogativa de discutir toda a pauta, de discutir todo o assunto. É aqui onde nós entendemos que nós podemos sim ser participantes do debate. Por exemplo, em uma reunião de escola, quando se tenta implantar essa ideia de banheiro, ou essa ideia da linguagem neutra que eles querem adotar, a discussão é que tipo de escola nós queremos, que tipo de comunidade escolar nós queremos. Convida os pais, discute o assunto e se a maioria concordar dentro de uma democracia, o que vai prevalecer ou não. Esse é o caminho para nós dialogarmos com os de fora. Porém, o que eu quero agora trazer mais para dentro. Não adianta nós querermos mudar o mundo sem fazer o dever de casa. E tudo começa pelo dever de casa. Porque eu, pessoalmente, pelo que eu já estudei sobre esse assunto, eu acredito que, de fato, essa tendência cultural vai ser predominante. Ela vai ocupar todos os espaços. No Brasil ainda não ocupou tanto, porque as pessoas, de fato, ou não estão interessadas nesse assunto, não têm uma formação suficiente até para acompanhar tudo isso, como a matéria mostrou, ou também porque muita gente é contra, de fato. O Brasil ele tem a questão de costumes ainda muito tradicional da nossa herança católica, enfim, dessa tradição que a gente tem de manter essas estruturas. Mas eu acredito que vai chegar um momento em que isso vai passar de fato. Vai de fato tomar toda a cultura, toda a sociedade, ela vai ser, do ponto de vista da cultura, claro que vai ter pessoas que vão ser de fato a minoria, hoje não é tanto essa minoria, que não vai mais, que não vai adotar, aliás, que vai adotar essa visão de mundo. Então isso vai predominar. Então nós precisamos começar em conhecendo isso, começar com nossos filhos, com as pessoas que nós conhecemos, individualmente, trabalho de formiguinha. Então não adianta eu ser um militante em rede social, não adianta eu ir para a rua com cartaz, fazer movimento, se eu não conversar com meu filho, se eu não explicar para o meu filho, eu não tenho que negar essa realidade para os meus filhos, para as pessoas com quem eu convivo. Eu tenho que justamente deixar essas pessoas bem esclarecidas do que é isso, de como isso funciona, e para nós que somos cristãos, como a identidade do ser humano é formada a partir de uma perspectiva bíblica, teológica, cristã. Ou seja, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, essa é a definição do gênero humano e a definição de masculino e feminino, homem e mulher. E que nós temos um valor que tanto está no homem como na mulher, que é o valor da imagem e semelhança de Deus. Porém, com estruturas biológicas, físicas diferentes. E não é uma relação de oposição, mas uma relação de complementaridade. O homem completa a mulher e a mulher complementa o homem para o cumprimento do propósito de Deus na criação. Então, se nós não ensinarmos sexualidade para os nossos filhos, se nós não ensinarmos as tendências culturais, se nós não dissermos aos nossos filhos o que é que está sendo ensinado e às vezes o que ele vai encontrar na escola, como eu faço com meu filho de 10 anos, eu ensino tudo isso para ele, eu falo sobre sexualidade com ele, é melhor ele aprender por nós do que pelos de fora. E assim, de fato, nós vamos enfrentar de uma maneira muito mais incisiva, porque mudar o mundo é difícil, mas o nosso mundo, a nossa realidade, nós podemos
de fato, influenciar, construir e influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Então eu queria deixar esse vídeo só para trazer esse esclarecimento e no final deixar esse alerta de como a gente conversar com os de fora e de como a gente se posicionar internamente com as pessoas que nós somos responsáveis. Deus te abençoe.